atenção. Segundo livro de Moisés, capítulo de número 3, versículo de número 11, nós lemos somente a parte A do versículo. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Na presença do Senhor, nós fazemos esse tipo de comentário para o Senhor. Às vezes o próprio Deus, Ele vai designar algo sobre as nossas vidas ou sobre o nosso ministério, que nós questionamos ao Senhor e nós perguntamos ao Senhor. Questionadores da mesma forma que Moisés foi naquele momento no alto do monte, nós também somos no decorrer dos nossos dias, no decorrer das nossas vidas. Nós perguntamos e indagamos ao Senhor por determinado tipo de situação que nós passamos nessa vida, determinado tipo de problemas que nós passamos nessa vida. Nós perguntamos ao Senhor, questionamos ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor pretende de mim? Senhor, eu queria justamente que o Senhor me identificasse. Quem sou eu? Assim Moisés disse dessa forma: quem sou eu? E se você me emprestar o teu coração nessa noite, nós vamos ministrar juntos, nós vamos entrar um pouco nesse contexto e logo nós estaremos no local onde Deus nos quer, na posição de adoradores, para honra e glória somente dele. Mas é necessário, tanto eu que vou ministrar a palavra do Senhor e você que está a ouvir, meu irmão, nós darmos lugar ao Senhor. Nós não estamos aqui dependentes do homem. Moisés estava aqui dizendo: quem sou eu? Mas ele não estava dizendo: Senhor, eu sou dependente de Jeremias, eu sou dependente de Josué. Não, Moisés estava dizendo: quem sou eu? E perguntando ao próprio Senhor: quem sou eu? A palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor, ela nos instrui a todo instante, a todo momento. Se nós buscarmos aprofundar, nós vamos conhecer um Deus no qual não nos deixa desamparado, um Deus no qual, meu irmão, ele ainda procura aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós vamos entender, meu irmão, por tudo aquilo que nós passamos, o próprio Deus, ele visita o nosso lar para nos amparar e nos guardar a cada momento. Nós vamos poder compreender, meditando na palavra do Senhor, que todos podem nos abandonar, mas o Deus que nós servimos, se nós estamos na cova do leão, ele estará conosco. Se nós formos julgados dentro de uma fornalha, lá também ele estará. O nosso Deus, meu irmão, ele não nos deixa abandonado. Vou repetir novamente: o Senhor, ele nunca abandona o povo dele. Exemplo disso, meu irmão, o próprio Deus faz uma visitação ao homem chamado José. O José, meu irmão, que o próprio Deus visitou, não era um José qualquer. Era um José que o próprio Deus, ele tinha projeto. Era um José que o próprio Senhor, meu irmão, fez com que esse verdadeiro homem, ele sonhasse o próprio sonho de Deus. A visitação dentro do lar de José fez com que o próprio José, ele sonhasse um sonho. Mas após sonhar um sonho, após identificar aquilo que tinha vindo de Deus, após receber o sonho do Senhor e após contar aqueles, meu irmão, no qual ele confiava, as mesmas pessoas nas quais ele confiava foram as mesmas pessoas que a empurraram dentro de uma cisterna, as mesmas pessoas que tentaram usurpar o teu sonho. Mas aquele que Deus tem um sonho e projeto, e aquele que vive o sonho do próprio Deus, podem tentar roubar o projeto, podem tentar roubar o sonho, podem até tentar julgar dentro de uma cisterna, mas como foi ministrado, dentro de uma cisterna ou fora dela, o próprio Deus, ele estará conosco a todo instante, a todo momento, pois foi ele que fez o projeto e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele projeta. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus. Esse homem recebeu uma visita, esse homem recebeu uma visita do próprio Deus, e o próprio Deus colocou em teu coração um sonho. Mas antes desse sonho, todo sonho, meu irmão, contando ou não para o próximo, todo sonho é questão de pagar preço, e pagando um alto preço pelo sonho é questão de tempo também, que o próprio Deus vinha realizá-lo. Muitos somos nós, meu irmão, que não aguentamos esperar os sonhos de Deus, ou melhor, o tempo de Deus, e isso é completamente normal. Nós, pela nossa eletricidade, pela nossa correria do dia a dia, nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida de um dia para a noite. Mas o projeto de Deus, meu irmão, na minha vida e na tua vida, é sempre dentro do tempo dele. O tempo dele é oportuno para aqueles que se encontram na fenda da rocha. E essa noite, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós possamos continuar na fenda da rocha. É o desejo de Deus para as nossas vidas. Glórias ao Senhor. Só que esse homem, ao sonhar o sonho, ao identificar
significar aquele sonho. Esse homem, ao contar, melhor dizendo, o sonho, tudo aquilo que ele passou estava dentro dos planos do Senhor. Aquele homem agora da cisterna, ele entra para dentro do palácio. Do palácio ele vai ser mordomo, do palácio ele começa como faxineiro. Do palácio ele vai para mordomo. Do palácio também, meu irmão, ele entra nos átrios do próprio rei. Ele entra no lugar do próprio rei. Do palácio também, ele tem um projeto do próprio Deus, e esse homem ele chega a governador. Ou seja, desse homem, meu irmão, do Egito a Israel, não importa a terra que é pisada, o próprio Deus ele está em todos os lugares. Ou seja, aonde eu e você estivermos, não interessa a terra que nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor ele estará presente na nossa vida e é fiel para nos sustentar no lugar onde nós estamos. Aquele homem, meu irmão, minha irmã, ele levou, ele foi responsável. Esse homem foi responsável por levar uma nação inteira. Eu repito, um homem somente, responsável a levar uma nação inteira à adoração ao Senhor. Um homem somente, responsável a levar uma nação inteira próximo do Senhor. Mas nada dura para sempre. O nosso carnal não dura para sempre. A nossa vida não dura para sempre. Aquele homem aproximou o povo de Deus e Deus do povo. Aquele homem, ele alcançou a graça do Senhor, e todos aqueles que estavam ao seu redor automaticamente também alcançaram a graça do Senhor. O que eu estou querendo te dizer, em comunhão nós alcançaremos a graça do Senhor. Eu vou falar novamente, em comunhão nós alcançaremos aquilo que Deus tem para cada vida, em nome do Senhor Jesus. Aquele homem, meu irmão, foi responsável por levar uma nação inteira para próximo do Senhor. Mas como nós estávamos dizendo, nada é duradouro. Aquele homem não ia durar para sempre, até que chega a morte, no dia da morte de José. E a palavra do Senhor diz que após a morte de José, veio uma dinastia de Faraó que não cria em Deus, não acreditava em Deus, não gostava de Deus. Veio um Faraó completamente endemoniado, e a primeira ordem que aquele homem deu, que a partir de agora não poderia nascer mais meninos, e se meninas poderiam nascer, mas a ordem foi dada que após o nascimento de menino era para julgar dentro do rio Nilo. Aquele homem agora, um Faraó endemoniado, completamente endemoniado, ele chama duas parteiras, e o nome dessas duas parteiras aparece somente uma vez em toda a Bíblia. Sabe o que eu estou querendo te dizer também com esses dizeres? Que o nome das duas parteiras aparece somente uma vez dentro da palavra de Deus, que não é necessário eu e você ficar soprando o nosso nome para os quatro cantos. O Deus que nós vivimos, a partir do momento que ele colocou o meu e o teu nome no livro da vida, já está escrito lá e não tem nome para tirar. Já está escrito lá e não tem ninguém que possa apagar. Ele dá uma ordem para aquelas duas parteiras, dizendo dessa forma: vocês duas são parteiras, vocês duas são incumbidas a fazer o nascimento de crianças. Então eu quero que vocês façam dessa forma. E orientou com as parteiras dessa forma, para matar, para assassinar as crianças do sexo masculino. As do sexo feminino ele deixava, ele falava: retira e joga dentro do rio Nilo. Eu quero que mata essas crianças. Mas até que um dia nasce uma criança, pastor Frank, até que um dia nasce uma criança e nasceu um menino. Aquele momento, aquela terra vivia em plena crise, mas em plena crise nascendo um menino, em plena dificuldade nascendo um menino. O próprio Deus tinha virado as costas, tinha selado os seus lábios por 430 anos, mas em meio à crise estava nascendo um menino, estava sendo gerado o projeto do Senhor na terra. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Às vezes eu e você, nós dizemos que Deus se silenciou, que nós estamos passando por uma turbulência, que nós estamos passando por uma crise, mas em meio à crise ainda tem nascimento. Em meio à crise ainda nasce sonho. Em meio à crise ainda nasce projeto. Eu vou falar de novo para você entender. Em meio à crise ainda nasce projetos. Em meio à crise, meu irmão, minha irmã, ainda nasce sonhos vindos de Deus.
Mas a palavra do Senhor me ensinou que aquelas duas parteiras, bispo, eram tementes ao próprio Deus. Não tinha temor a Faraó, mas acreditavam no Deus que servia. A palavra do Senhor agora me orienta que aquelas parteiras, as duas parteiras, elas não tinham medo de Faraó, e sim obedeciam aquilo que Deus mandava. Às vezes é melhor, meu irmão, obedecer do que sacrificar. Vou falar de novo para isso entrar nas tábuas do seu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. Ah, Senhor, eu estou sacrificando, eu estou fazendo isso na casa do Senhor, eu estou fazendo aquilo na casa do Senhor, eu estou entregando até o que eu não tenho na casa do Senhor, para o Senhor me honrar. E o que o Senhor quer de mim, de você, somente obediência. Somente obediência. E aquelas duas mulheres, elas não obedeceram a Faraó, e sim obedeceram ao próprio Deus. Ou seja, um menino passou, e aquele menino, meu irmão, minha irmã, foi sendo gerado dentro da barriga de Joquebede. Aquele menino foi sendo gerado mesmo, e foi crescendo a barriga daquela mulher, até que a criança nasceu. Agora a criança nasce em meio à crise. Agora a criança nasce em meio a problemas. Agora a criança nasce em meio à dificuldade. Agora a criança nasce em meio à luta. E a palavra de Deus vai dizer que a criança nasceu e era uma criança muito formosa. Ou seja, era uma criança linda, era uma criança maravilhosa. Ou seja, tudo aquilo que o Deus, nosso Deus gera, não gera porcaria. Ele gera coisa formosa, ele gera coisa bonita. Se você olhar para o teu lado, você vai ver o que o nosso Deus gerou. Olha para o seu lado, olha para o seu lado. É lindo. O nosso Deus, ele não gera coisa feia. Ele sempre gera coisas, como diz a palavra do Senhor, muito formosas. Ou seja, muito linda. Mas a palavra de Deus disse que Faraó deu uma ordem, e quando o homem dava uma ordem, aquele que tinha juízo tinha que obedecer. Repita comigo: tinha que obedecer. Mas o menino nasceu mesmo, o menino cresceu, e com ele também cresceu o seu fôlego, com ele também expandiu o seu pulmão. Ou seja, aquele era uma criança na qual Joquebede, meu irmão, escondia a criança para lá e para cá. Pegava a criança e escondia, porque o povo de Faraó não podia encontrá-lo. E a criança era escondida por Joquebede. A criança era levada para lá, a criança era levada para cá. Mas a criança começou a crescer, o fôlego dela também expandiu, os pulmões dela também cresceu, e o choro dela era mais alto, o grito dela era cada vez mais alto, e ela tentando esconder aquilo que já estava ficando inevitável. Mas a ordem estava lá: menino nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, joga no Nilo, nasceu, joga no Nilo. Até que essa mulher também recebeu uma visitação de Deus, e o próprio Deus disse a Joquebede dessa forma: ei, Joquebede, até quando vai esconder o menino? Meu Deus, aleluia! Até quando tu vai ficar escondendo o menino? Ei, até quando tu vai ficar escondendo o teu chamado? Até quando tu vai ficar escondendo aquilo que Deus manda você dizer? Até quando tu vai ficar escondendo aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer? Até quando tu vai ficar escondendo aquilo que não é teu, é de Deus? Deus estava dizendo para ela: até quando tu vai ficar escondendo esse menino? Não sabes tu, Joquebede, que esse menino é meu? E a história conta que o próprio Deus, dizendo para ela dessa forma: ei, Joquebede, faça para mim um favor, construa para mim uma espécie de cesto, reveste esse cesto do lado de fora e do lado de fora, me ajuda a pregar, do lado de fora e do lado de, e coloca o seu menino aí dentro, coloca o seu menino aí dentro e põe ele lá no Nilo. E vão tentar imaginar Joquebede agora dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor está ficando doido. O Senhor vai me desculpar, mas o Senhor está ficando doido, porque a ordem de Faraó foi matar
casa, quem cuida é Deus. O seu menino, quem cuida é Deus. O seu menino, quem cuida é Deus. Eu estava em preparação dessa mensagem, e quando chega nessa mensagem, eu comecei a chorar. Começou a derramar lágrimas no meu rosto, meu irmão, minha irmã, porque há uns 10 a 15 minutos atrás, eu estava instruindo o meu filho. Tu está crescendo, camarada. Tu está crescendo, logo você já emprega, logo você vai começar a trabalhar, logo você está dentro da faculdade, e vão surgir os falsos amigos, vão acontecer isso, coisa de pai para filho, e eu orientando a ele tudo, e vem a palavra de Deus, vem o próprio Deus me dizendo: entrega para mim o seu menino e deixa eu ser Deus na vida dele. Deixa eu ser Deus na vida dele. Sabe o que eu estou querendo dizer? Os nossos não são nossos, os nossos são do próprio Deus. É Ele que cuida a todo instante. A nossa função é somente orientar. Somente orientar. Vamos continuando na mensagem. A palavra do Senhor agora está descrevendo. Aquela mulher, ela constrói aquilo que o próprio Deus pediu. Fez lá o cesto, revestiu por dentro e por fora, colocou o pimenta e entregou a ele o rio Nilo. E antes disso, meu irmão, a própria Joquebede está dizendo ao Senhor: tudo bem, Senhor, o Senhor está pedindo para fazer isso, mas eu coloco o cesto com o meu menino no rio Nilo. Faraó vai pegar ele do outro lado. Faraó vai pegar o cesto do outro lado e vai dar na mesma. Ele vai matar o meu menino. E o próprio Deus, tenta imaginar comigo, o próprio Deus dizendo para Joquebede dessa forma: da mesma forma que eu dei uma ordem para o rio Nilo cuidar do seu menino, eu já preparei o coração de Faraó para cuidar dele. Faraó vai alimentar, vai vestir, vai pagar a conta, vai estudar ele e vai fazer dele um príncipe. Já preparei o coração de Faraó. Aquela mulher agora obedece. E a criança é colocada no rio. E a promessa do Senhor é cumprida. Aquele menino cresceu, varão. Aquele menino fez faculdade. Aquele menino falou 70 idiomas, 70 línguas diferentes. Aquele menino falando tudo quanto é língua, praticamente tudo quanto é língua. Aquele menino cresceu, se tornou um príncipe. Ele está agora dentro do palácio, falando 70 idiomas, os trajes mais bacanas, até que um dia ele resolve apegar um sininho. Ele já se sentindo maioral, e tudo que ele queria, ele só tocava. Ele se tornou um príncipe. O menino saiu de dentro de um cesto, e agora ele é um príncipe, e está só tocando o sino. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Tudo que ele queria, ele tocava o sino. Tudo que ele desejava dentro do palácio, ele tocava o sino e vinha em duas mãos. Agora vamos tentar o próprio Deus, imaginar o próprio Deus olhando para ele. Que vida boa, hein, Moisés? Que coisa bacana que você está vivendo. Fiz a promessa, tu virou um príncipe, mas que príncipe folgado que você se tornou. Tudo que ele desejava, ele balançava o sino. Tudo que ele queria, ele tocava o sino. Tudo que passava com o desejo no coração dele, ele tocava o sino. Vamos tentar imaginar agora o próprio Deus. Ei, Moisés, é momento de juntar as suas coisas e ir do palácio para o deserto. Aleluia, meu Deus! Do palácio para o deserto. Sabe o que eu estou querendo te dizer? É momento de nós sairmos da nossa zona de comodismo. É momento de nós sairmos da nossa zona de limitação e ir para onde Deus nos colocar. E ir para onde Deus nos colocar. Aquele homem agora não deu tempo de pegar lá o seu tênis. Não deu tempo de pegar a sua bolsa, a sua mochila bacana, não. Só deu tempo de obedecer a voz do Senhor. Mas a palavra do Senhor também, meu irmão, me instruiu que até no deserto o próprio Deus nos abençoa. Até no deserto o próprio Deus, ele cuida de cada vida. A cada problema que nós passamos,
passamos, o próprio Deus, Ele guarda a nossa vida. E Ele prepara para cada um de nós uma tenda no deserto. Ele guarda as nossas vidas. A todo momento eu e você, nós abrimos os nossos olhos para dizer: nossa, eu estou passando por um deserto assim, eu estou passando por um deserto assado. E mal sabemos nós que no deserto existe também tenda para conforto. Não é conforto igual no palácio, mas existe uma tenda preparada para mim e para você no deserto. A palavra de Deus também nos conta, meu irmão, minha irmã, que o próprio Deus agora retira Moisés do palácio e o leva para o deserto. E detalhe mesmo, levando o próprio Moisés para o deserto, leva ele para uma tenda, mas lá existia aquele que iria orientá-lo. A palavra do Senhor diz que existia naquela tenda um sumo sacerdote. Sabe o que eu estou querendo dizer? Sempre vai ter um para te orientar. Cabe a você, meu irmão, aceitar ou não. Estou passando por um problema, mas não ouço ninguém. Ainda dou desculpa por falar: quem me conduz é Deus. E Deus levantando pessoas do lado para te orientar. E quem me conduz é Deus. Ei, sabe o que é necessário? Você sair do palácio e viver no deserto. Sabe o que é necessário? Eu e você descermos do trono e começarmos a sentar no meio-fio para aprender o que é servir a Deus. Agora, o próprio Moisés, eu disse, Moisés está no deserto. E agora sendo instruído por um próprio sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, a primeira instrução para ele, falou o quê? Ah, é para sentar ovelha, rapaz. Meu Deus. Aleluia. Vai apacentar ovelha. Moisés agora, meu irmão, está apacentando ovelha. Peraí, mas antes era só o sino. E ele reclamando ainda com Deus: ah, Senhor, retira tudo de mim, mas não retira o sininho, não. Ah, Senhor, o sininho abre porta em tudo quanto é lugar. O sininho traz a mim tudo aquilo que eu preciso. O sininho é eu tocar e ver aquilo que eu quero. Na hora, e o próprio Deus dizendo para ele dessa forma: ei, Moisés, presta atenção. Eu retiro o sino da tua mão e coloco na tua mão um cajado. Enquanto o sino, Moisés, traz tudo aquilo que você quer, o cajado traz para a tua vida autoridade. Agora está Moisés no deserto, apacentando ovelha, apacentando ovelha, apacentando ovelha. E o homem agora está com ele abandonou o sino. O homem agora está com um cajado. E quem comandava era Moisés. Amém ou não amém? Quem comandava era Moisés. Eu também pensei assim, que quem comandava era Moisés, mas quem estava instruindo as ovelhas, não, quem estava instruindo as ovelhas não era. A educação não estava daqui para lá, a educação estava de lá para cá. Não era Moisés que educava as ovelhas, eram as ovelhas que educavam as ovelhas que orientavam Moisés. As ovelhas que orientavam e conduziam a vida de Moisés. Quando uma ovelha desgarrava, Moisés ia atrás e a ovelha permitia o próprio Moisés resgatar a ovelha de novo. Ou seja, o aprendizado estava das ovelhas para o próprio Moisés. Agora o coração de Moisés estava começando a ser quebrantado. É o abandono do sino, o abandono de tudo na mão. Ou seja, Moisés estava começando a marchar. Moisés agora estava sabendo que se ele queria algo, ele tinha que usar a autoridade. Toda autoridade foi constituída pelo próprio Deus. Toda autoridade foi constituída pelo próprio Deus. Moisés agora estava compreendendo que era melhor abandonar o comodismo e colocar realmente a mão, Jesus, e colocar realmente a mão na massa. O cajado está na mão daquele homem, até que uma certa vez ele escuta o próprio Deus. Moisés, vamos para a montanha, Moisés. A palavra de Deus diz que ele está apacentando as ovelhas no pé da montanha, e ele
sente algo estranho acontecendo. Ele sabe que Deus quer falar com ele. Moisés agora ele sentiu no coração que Deus tem algo a fazer com ele. Só que a montanha é alta, a montanha é íngreme, a montanha vai dar trabalho para subir, a montanha tem trabalho para subir. A montanha não é 2, 3 passadas, não é 1 hora de caminhada. A montanha são 6 horas de caminhada. Existe esforço físico, tem que ter esforço físico, tem que ter persistência para subir a montanha. Para subir a montanha não é qualquer um. E tenta imaginar Moisés agora marchando e subindo a montanha, e o próprio Deus dizendo para Moisés: vai, Moisés, que tu consegue, porque eu te vi, foi no pé da montanha. Eu te vi no pé da montanha. E Moisés agora sobe no alto, no cume da montanha, e lá em cima ele ouve: Moisés, Moisés, sou eu teu Deus, Moisés, que te vi no pé da montanha, te conduzi por todas essas horas, Moisés, até no cume dessa montanha, para falar diretamente contigo. Ah, tu não entendeu não? Só ouve a voz de Deus aquele que tem intimidade. Só ouve a voz de Deus aquele que larga o dinheiro para lá, que larga o comodismo para lá, que larga o bem material para lá, que larga as coisas, prioridades da própria vida para lá. Só ouve a voz de Deus aquele que tem como prioridade o próprio Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Moisés, 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 o próprio Deus gritando o nome do homem: Moisés. E eu escutei: Moisés. E eu pensei: está chamando a voz do homem, está chamando pelo... Priorize o teu nome, valorize o teu nome. O teu nome foi Deus que te deu, foi Deus que te deu. Não deixe caluniar o seu nome, não deixe difamar o seu nome. No cume da montanha está lá o próprio Deus dizendo: Moisés, chamando aquele homem pelo nome. E o próprio Moisés dizendo: oi, Senhor. Foi duro a subida, 6 horas, estava trabalhando lá embaixo, não estava tendo tempo para nada. O Senhor me desculpe se eu demorei. E o próprio Deus respondendo para Moisés dessa forma: Moisés, não tinha como não lhe recepcionar. Não tinha como, Moisés, eu não lhe recepcionar, não ser o primeiro a falar o seu nome, Moisés. E o próprio Moisés dizendo para ele: pode falar, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. O Senhor falar e eu vou lá e faço o que o Senhor está querendo. Para Moisés, primeira instrução: retire dos seus pés, Moisés, as tuas sandálias. Moisés, tu está pisando em terra santa. É, Moisés, eu te conheço, ó. Te conheço, Moisés, não é de hoje. Só que aqui não, Moisés. Aqui tu tem que tirar a sandália. Tu está pisando, Moisés, em terra santa. Tu quer andar de qualquer jeito, Moisés, vai lá para baixo. Tu quer andar de qualquer forma, Moisés, vai lá para baixo. Aqui eu consigo compreender. A palavra de Deus me orienta e te orienta, que é sim ou não. O pastor disse: amor, é momento de correção. Deus está falando dentro deste lugar. Aleluia! Ei, Moisés, retira a sandália. Moisés, retira a sandália. A sandália, meu irmão, nós podemos compreender que naquela época, quando as pessoas queriam se envolver com outras mulheres, as pessoas queriam se candidatar a envolver com outras mulheres, a sandália é a sua identificação. Naquele momento não tinha cartório para: eu vou casar e vamos lá assinar a papelada. Não tinha um cartório. Tinha uma espécie de tabelião na qual decretava a lei: eles estão juntos para sempre, né? Mas existia também uma dívida.
Quer casar com a mulher? Casa também. Casa também com os gastos dela. Você vai para os homens. Quer casar e crescer? Eu quero. Pega a dívida. Já ouviu falar assim, ó, casei com ela e com os cunhados folgados, tudo. É ela e a dívida. É o pagar preço por aquilo que você quer, é por aquilo que você deseja. E um homem dizendo dessa forma: tu está interessado nela? Estou, sim, senhor. Eu quero essa mulher para mim. Pronto, tem que pegar ela e a dívida. Não, eu quero só ela. A dívida, não quero não. Olha só, mas você não é homem não? Você não é macho não? Tem que pegar ela e a dívida. Tem que pegar ela e o custo dela. Tem que pegar ela e o gasto dela. É ela e a dívida. E um outro que estava lá de braço cruzado, lá atrás, dizendo: eu caso com ela. Pego ela e a dívida toda. Pego ela e a dívida toda. Que varão não queria um varão desse? Que assumiria tudo? Que varão que não queria assumir um relacionamento com o homem que assumiria ela, a dívida dela, as contas dela, tudo dela? Que varão não pegaria um homem dessa forma? E aquele homem dizendo dessa forma: eu caso. Como não tinha cartório, registro em cartório, nada daquilo, aparecia um tabelião do nada, esse casamento e surgiu lá. E a primeira coisa que o cara fazia para a assinatura do dote, o que ele fazia? E o tabelião sacudia a sandália para lá e para cá. Esse homem é macho, ficou descalço por causa dela. Esse homem está assumindo ela e a conta. E o próprio Deus dizendo: Moisés, assume aquilo que você é. Retira, Moisés, a tua sandália. Tu está pisando em lugar sagrado, Moisés. Tu está pisando em lugar santo. Moisés, o próprio Deus estava querendo dizer para Moisés: Moisés, ou está em preparação, santificação, ou não está. Moisés, é uma preparação de santificação, ou é. Aleluia, seja Jesus. Desse jeito, louvado seja o nome do Senhor. E a atitude de Moisés naquele momento foi retirar as sandálias. Ele retira a sandália. A história nos conta que agora ele se prostra ao Senhor. E o próprio Senhor diz para Moisés: agora, Moisés, tu está preparado. Dentro do palácio, o próprio Moisés, ele achava que estava preparado. Pelo seu grau de instrução, o próprio Moisés achava que estava preparado. Pelo seu grau de sabedoria, o próprio Moisés achava que já estava preparado. Pelo seu poder dentro do palácio como um príncipe, o próprio Moisés pensava que estava preparado. Mas foi necessário o próprio Deus abater o soberbo e o levá-lo na humilhação. E agora Moisés descalço em terra santa. E o próprio Deus dizendo: agora sim, Moisés, tu está preparado. Agora sim, Moisés, tu está preparado. E entra Moisés, e o próprio Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu quero que tu faças isso. Moisés, eu quero que tu faças aquilo. Moisés, eu quero que tu faças aquilo outro. Moisés, eu quero que tu faças assim, assim e assado. E o próprio Moisés agora com o olho regalado, tenta imaginar isso aí. O próprio Moisés com o olho regalado e dizendo no versículo 11: Senhor, quem sou eu? Meu Deus. E o próprio Moisés dizendo a Deus dessa forma: Senhor, quem sou eu? Tenta imaginar a voz do Senhor. Tu está querendo saber, Moisés, quem és tu? E o próprio Moisés dizendo para Deus dessa forma: Senhor, eu só quero entender quem sou eu, porque tem determinado tipo de coisa que eu não sei. Tem determinado tipo de situação que eu não consigo. Senhor, eu não entendo o meu chamado. Senhor, eu não sei se eu nasci mesmo para pregar. Senhor, eu não sei se eu nasci mesmo para ser um pastor.
pastor, uma pastora. Senhor, eu não sei se o meu chamado realmente é esse. Senhor, eu não sei se realmente é para tocar, se é para dançar, eu não sei. Senhor, eu não sei realmente se é para me envolver na obra do Senhor. E o próprio Deus dizendo para Moisés assim: mas uma coisa tu sabe: obedecer. Aleluia. Obedecer. E Moisés dizendo para Deus: Senhor, quem sou eu? E o próprio Deus dizendo para ele: obediente. Glória a Deus. Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. O próprio Deus respondendo para Moisés: obediente, Moisés. Obediente. Sabe o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Sejamos obedientes e tementes a Deus. Sejamos obedientes e temente a Deus. A todo instante e a todo momento. Obediente e temente ao Senhor. Largando de lado todo o achismo. Moisés, meu irmão, ele chegou num patamar onde todos ali desejariam chegar. O rapaz era bem instruído. O rapaz falava bonito. E detalhe, tudo que Moisés fazia, ele tocava a trompeta. Foi eu que fiz. Foi eu que criei isso. Foi eu que fiz isso. Foi eu que fiz aquilo. Foi eu que fiz aquilo outro. Foi eu que fiz assim. Foi eu que fiz assado. E o Senhor dizendo para ele: então vai lá para o deserto para aprender a fazer e ficar. Ministrada dentro deste lugar. Senhor, nessa noite nós queremos ser cada vez mais obedientes ao Senhor. Senhor, nós precisamos da unção da obediência. Nós pedimos tanta coisa ao Senhor, a unção daquilo, a unção daquilo outro. Nós pedimos ao Senhor a autoridade. Nós pedimos ao Senhor discernimento. Nós pedimos ao Senhor o conhecimento da Tua palavra, pois nós precisamos pregar. Senhor, nós buscamos do Senhor tanta coisa, mas não pedimos ao Senhor a unção da obediência. Nos retire, Senhor, da desobediência e nos coloque na posição de obediente. Senhor, nós sabemos, assim como Moisés, ele está indo diretamente do palácio e foi diretamente para o deserto para ser instruído pelo sumo sacerdote. E na instrução, primeira instrução de Moisés: apacentar ovelha, cuidar de um rebanho para que esse mesmo rebanho não desgarrasse. Mas a aprovação de Moisés foi no rebanho desgarrado. Nós acreditamos, Senhor, que quando surgiu a escapulina de alguma ovelha, era o próprio Senhor tratando diretamente o coração de Moisés, se era apto a obedecer, a buscar, a correr atrás, ou ia ficar na condição, na mesmice, na zona de limitação. Nos retire, Senhor, da zona de limitação. Nos mostre a cada momento das nossas vidas que nós não sabemos nada. Nós temos aqui que aprender tudo. Senhor, nós precisamos de Ti a todo instante. Nós queremos, Senhor, muito mais do Senhor. Senhor, que o Senhor nos leve de novo para dentro do jardim. Que pelo nosso egoísmo, às vezes nós saímos lá de dentro. Pela nossa prepotência, Deus, nós fugimos de lá. O Senhor nos colocou numa posição de honra. E nós, pelo nosso machismo, nós saímos da posição que o Senhor nos colocou. Senhor, nós sabemos que o Senhor deu o melhor para cada um de nós. Permita que cada um de nós continue neste processo de preparação, assim como o Senhor fez na vida de
Nos aguarda, meu Deus, no alto da montanha e nos leve novamente para o pé dela. Aprendemos a servir ao Senhor. Senhor, hoje nós temos a resposta daquilo que o próprio Moisés perguntou a ti: quem sou eu? Quantos de nós, Senhor, já abriu os seus lábios para dizer a ti dessa forma: quem sou eu na tua obra? O que o Senhor quer de mim? Senhor, eu não compreendo o que está acontecendo, mas o que o Senhor quer de mim? Com tamanha provação, o que o Senhor ainda quer de mim? Quantos de nós já abriu os lábios para dizer a ti, Senhor: eu não compreendo aquilo que o Senhor está fazendo, mas eu estou na posição de obedecer. Senhor, quantos de nós já disse ao Senhor dessa forma: Senhor, eu não estou aguentando mais. E o Senhor é fiel para estar conosco aonde os nossos pés tocarem na terra. Senhor, quantos de nós já tentou abrir mão do chamado, já tentou jogar tudo para fora, tudo embora, já pensou em desistir, mas o Senhor sempre estava lá onde ninguém estava, o Senhor estava lá. Senhor, quantos de nós teve um companheiro, somente um travesseiro, derramando lágrimas em oculto, no escondido, clamando ao Senhor por uma situação, clamando ao Senhor por uma situação, e o Senhor estava lá, colhendo todas aquelas lágrimas. Quantos de nós mesmo perguntando ao Senhor: Senhor, me mostra quem sou eu? E o Senhor respondendo a todos dizendo: tu és obediente. Tu és obediente. Senhor, fortalece o teu povo. Nos fortalece. Nós precisamos do teu fortalecimento. Senhor, a todo momento da nossa vida, nós aprendemos que dentro da igreja, que representa aquele cesto, dentro do Nilo, que quer nos matar, que representa os inimigos que se levantam, dentro de um palácio, que é o lugar onde o Senhor nos permite pisar, e no alto do cume, que é a sala do teu trono, o Senhor nos permite entrar. Em todos esses lugares o Senhor esteve presente. O Senhor nos projetou desde os tempos dos nossos pais, desde a época, meu Deus, que nós ainda estávamos dentro do ventre da nossa mãe. E nós aprendemos em situações controversas que os nossos pais passaram lá atrás, que nós ouvimos eles contarem tamanha luta e tamanha dificuldade. Nós nessa noite conseguimos compreender, meu Deus, que éramos naquele momento como Moisés. Na crise estava nascendo um projeto do Senhor. Os nossos pais passaram por luta, por batalha lá atrás. Às vezes, Senhor, por falta até de alimentação. Mas em meio à crise estava nascendo um projeto. Senhor, em meio à crise se conhece um adorador. Em meio à turbulência se mantém de pé um adorador. Que o Senhor nos permita a continuarmos, Senhor,